Hora da participação do nosso correspondente em Genebra, Jamil Chad. O assunto de hoje é tarifa. Tarifa que os Estados Unidos aplica ao Brasil. E as tarifas e a balança comercial entre os dois países também. O Jamil tem alguns dados exclusivos sobre esse assunto. Bom dia para você, Jamil. Bom dia, Jamil. Bom dia, Joana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, a gente sempre ouviu do governo brasileiro de que, não há justificativa para essas tarifas contra o Brasil, porque, afinal de contas, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Pois bem, os dados que eu estou trazendo são os dados oficiais do governo americano, mostram que, claro, desde a imposição das tarifas, primeiro em abril, depois aquelas que entraram em vigor em agosto, de 50%, o que aconteceu? O buraco na balança comercial brasileira com os Estados Unidos foi absolutamente impressionante. Hoje, pelo menos é o dado do governo americano, o saldo favorável aos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil é de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares e, claro, as tarifas só agora começam a surtir efeito. O Brasil, no fundo, é um dos 3 países que mais gera saldo positivo hoje para a balança comercial americana. Não estamos aqui falando nem de México, nem da Europa, nem de todos os parceiros. O Brasil é um dos 3 países que mais gera saldo positivo para as exportações americanas e, claro, com uma enorme vantagem. Como eu disse, 6 bilhões de dólares é a vantagem que os americanos hoje têm em relação ao Brasil no comércio exterior. Interessante aí, Jamil, que surgiu uma notícia junto com essa divulgação agora da balança comercial americana de agosto, que veio atrasada, né, por causa do apagão. Isso. A notícia de que o México virou o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. É o país que mais exporta para os Estados Unidos e que mais importa. Está havendo quase uma simbiose ali entre os dois países. E diminuiu, Jamil, a balança americana, eles diminuíram o comércio deles, né? Estão exportando menos e importando menos, segundo esses últimos dados. Exatamente. Na verdade, o déficit, que é gigantesco ainda, ele foi reduzido de uma forma impressionante desde a imposição das tarifas. O déficit era mais ou menos de 80 bilhões de dólares, caiu para mais ou menos 60 bilhões de dólares. Continua sendo enorme, sem dúvida nenhuma, mas é uma redução impressionante em tão pouco tempo. Mas tem um truque aí, né, Jamil, nessa redução, né? Tem um truque aí que é o seguinte, essa redução, ela acontece porque os importadores americanos se anteciparam, né? Então eu estava vendo umas análises lá nos Estados Unidos, de economistas dizendo, não, calma aí, reduziu porque todo mundo comprou mais cedo, agora daqui a pouco vamos ver nos próximos meses. Na verdade compraram para o Natal, né? O Natal então tá mais garantido. Ou menos até o Natal... mas de fato os estoques foram feitos justamente para que no momento do Natal nos Estados Unidos, que é o momento do grande consumo no mercado americano, os estoques estejam absolutamente preenchidos e que as pessoas possam comprar naqueles preços ainda anteriores. Agora, vamos ver o que acontece a partir de janeiro, fevereiro, março. Outro dado, esse que você trouxe do México, é muito importante esse dado do México. Há muita gente desconfiada de que não são exportações mexicanas para os Estados Unidos, e sim triangulações. Ou seja, você, empresa do país X, agora enfrenta 50% de tarifas para entrar nos Estados Unidos. Sabe o que eu faço? Eu mando primeiro para o México, e do México eu mando para os Estados Unidos. Então há essa desconfiança, é só uma desconfiança ainda, mas é porque ela foi muito, eu diria, coincidente com as tarifas a tantos outros países. De repente o México virou um hub de exportações para os Estados Unidos. Será que tudo aquilo ali é mexicano mesmo? Você falou... Você falou do país X, você quis dizer o país do Xi? Também. A China? Ele também, mas também os outros países asiáticos, porque vários deles passaram a ter tarifas extraordinárias, 40%, 35%, e o México, claro, mantém um acordo com os americanos com uma tarifa muito menor. Então, a suspeita, obviamente, essa suspeita já até recaiu a certos setores das exportações brasileiras há um tempo atrás, depois foi revertido, etc. Mas, claro, muita gente de olho para saber se essas exportações mexicanas são mexicanas ou se elas falam outro idioma.
Ô, Jamil, queria falar, a gente tá falando sobre os Estados Unidos, né? Agora eu queria falar com você sobre o Trump em pessoa. Porque a gente tem falado muito sobre os arquivos do caso Jeffrey Epstein, que vão, então, ser tornados públicos. Só que a gente estava conversando aqui fora do ar, o Rodrigo Alvarez trouxe uma informação e um detalhe, né? A gente falou, então o pessoal lá nos Estados Unidos aprovou e os arquivos, os documentos vão ser públicos, todo mundo vai ter acesso. Mas parece que não é bem assim, né, Rodrigo? Tem um mais aí, né, Jamil? Mas, porém, no entanto... Tem um monte de mais, porém, no entanto, João. Vários mais. O primeiro deles é em relação às pessoas que ainda estão sendo investigadas. Então, se tiver alguém ainda sendo investigado, supostamente o Ministério da Justiça, o Departamento de Justiça, pode dizer, olha, não é conveniente que a gente divulgue o nome de alguém que ainda está sendo investigado. Então, pode usar essa brecha para fazer desaparecer alguns nomes. E aí, claro, você pode abrir uma investigação contra alguém para justificar tirar o nome da pessoa da lista. Não quer dizer que aquela investigação... eu acho que deu para entender aqui, né, Rodrigo? Pois é. Por exemplo, o senhor João está com o nome ali envolvido, sabe o quê? Como ele é meu amigo, eu vou fazer que eu vou abrir uma investigação contra ele, eu tiro ele dali e vida que segue. Outro detalhe importante. Nos Estados Unidos, quem está lidando com tudo isso é o Departamento de Justiça, que é no Executivo, que é escolhido por Donald Trump. Sim, tradicionalmente tem uma certa independência, mas a gente já sabe que no caso de Donald Trump, a independência não é a marca principal dos seus ministros, do seu gabinete. Então a pergunta é, será mesmo que esses documentos serão tão transparentes como eles estão prometendo? E para completar, muita gente já desconfiada dessa guinada de Donald Trump, que não queria publicar, e de repente disse, publique. Bom, por que agora? Então, por que de repente essa ânsia em ver tudo publicado? Ou será que não é tudo? Então, tudo isso está sendo muito debatido lá, sem dúvida nenhuma. É isso aí, Jamil. Obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, sempre maravilhosos aí, sempre muito claros. Esclarecimentos claros com o Jamil Chad.